E aí pessoal, boa tarde aí pra vocês. Dependendo do fuso horário, boa tarde, bom dia, boa noite. Seja todo mundo bem-vindo aí ao meu canal. Sou conhecido como Leandro, ou Yes, ou Central Express no fórum dos Mogun. E hoje eu tava querendo basicamente, como posso dizer, fazer um exercício em cima de tudo. Assim, a meta principal que eu tava levando em mente era basicamente gravar umas partidas aleatórias de torneio. É só pra dar um contexto pra quem tá assistindo, eu planejo jogar por um interclã da Evo, uma partida de GSC, mas além disso eu queria só trazer uns pontos aleatórios, não tipo ficar batendo só na tecla de gameplay, competição, gameplay, etc. Então, como posso dizer? Esse vídeo que eu tô gravando, ele tá meio que servindo como uma espécie de exercício para eu meio que me sentir melhor comigo mesmo antes da partida. Como é que eu posso elaborar essa parte um pouquinho melhor? Quase sempre, eu acho que desde o momento onde eu comecei a jogar um pouco assim Pokémon naquela ideia de torneio de time, eu acho que eu sempre costumei ter um pouquinho de nervosismo aqui ele, não digo nem um pouquinho, digo bastante, eu acabo tendo muito cagaço e sempre assim, quando eu dou tipo umas 2 horas, 1 hora antes de começar a partida, tem tipo uns episódios onde eu fico um pouquinho mais agitado do que o normal. Assim, no sentido que eu fico um pouquinho impaciente, um pouquinho ansioso, um pouco assim com aquela falta de apetite que some antes da partida e depois que você termina a partida ela volta. É bem estranho explicar, mas assim, todo aspecto psicológico que você tem pré-partida acaba sendo muito importante. Então, quando você mistura tudo com aqueles pensamentos aleatórios que você tem, talvez até intrusivos, será que o time que eu tô usando é certo? Será que eu vou ser roubado na minha partida? Será que eu vou cometer um misplay aleatório? Será que eu vou desapontar quem tá tipo jogando comigo? Então, é muito difícil a gente acabar lidando com esses vários pensamentos, essa metralhadora de ideias que vem antes da gente. Não digo nem necessariamente em partidas de Pokémon, mas basicamente qualquer coisa na vida onde a gente tem que lidar um pouquinho com aquele elemento de pressão. E por isso outros motivos eu tô meio que gravando esse vídeo, assim, faltam 8 minutos para alcançar o horário onde eu vou começar minha partida. Então, para melhorar um pouquinho a minha parte psicológica, eu tô tentando meio que fazer de tudo para me deixar um pouquinho confortável comigo. Sei lá, ligo o ventilador, ar-condicionado, escuto alguma música que eu gosto. Agora eu tô tipo gravando esse vídeo, entre outros, tento fazer tipo mais anotaçõezinhas do que eu posso fazer em tal partida, que eu não devo fazer, etc. Pra me sentir um pouquinho assim, melhor comigo mesmo. Não digo nem em pensar em como encontrar uma distração aqui e ali, mas basicamente me deixar mentalmente o mais firme possível na hora que eu vou jogar alguma coisa, que eu acho que é um elemento muito importante. Ainda mais se for tipo partida relevante, sei lá, em playoffs, ou no momento onde você não pode deixar seu time na mão e algo do tipo. Então por esses outros motivos eu tô gravando esse vídeo. Aí eu vou tentar só fazer uma abordagem bem superficial sobre o time que eu vou usar, alguns pontos importantes que eu acho bom destacar ou fazer uma observação bem rápida. Então agora nessa parte do vídeo eu só vou fazer uma descrição bem rápida, bem ligeira, bem superficial de todos os membros da equipe que eu tenho aqui. E depois, assim que dá mais 6 horas, basicamente uns 6 minutos a partir de agora do momento que eu tô gravando, aí eu tento jogar a partida e tento fazer uma narração junto com quem estiver assistindo. Então, olhando bem superficialmente a estrutura do meu time, dá pra ver que ele é uma tomada bem mais ou menos conhecida de um time stall, exceto que eu tô usando o Cluster ao invés de Fortress, mas enfim. Olhando aqui esse time que eu apelidei de Automotivo Bibi Fogosa, ele meio que se encaixa num arquétipo padrão de stall. Acho que assim, uns anos atrás, pelo menos no metagame mais antigo de GSC, a ideia do Distal era meio que visto muito como um arquétipo mais passivo, onde você só tenta se defender de tudo e não reage contra nada. Basicamente aquela famosa ideia de
você jogar pra não perder, ao invés de jogar pra ganhar. Acho que quem lê o guia do Borat já tá bastante familiar com essa ideia. Mas enfim, olhando pra esse time de um jeito superficial, ele meio que tem o fundamento mais importante de um time tal. Você tem um core defensivo que permite se defender contra as ameaças mais importantes aqui e ali. Um exemplo claro daqui seria o core de Skarmory mais Raikou. Qualquer pessoa que joga GSC tá ligado que Snorlax e os tipos elétricos são os melhores pokémons do jogo, virtualmente. Então é natural que Stall ele tente interagir com essa forma de um jeito mais defensivo, não muito proativo. Então, por exemplo, caso o Snorlax tente me aliar, eu tenho um Skarmory para conseguir neutralizar o Snorlax. Caso meu oponente traga Zapdos, eu tenho meu próprio Raikou para neutralizar ele. Caso meu oponente traga Raikou, eu tenho a combinação de Raikou, meu próprio Snorlax, para neutralizar ele. E também tem outras estratégias bem importantes em GSC, onde é bem fundamental que você tenha bons planos, mesmo que o plano não funcione 100% das vezes. Um exemplo claro disso seria a interação entre Spikes e Rapid Spin. Por exemplo, Cluster mais Starmie me permitem que a curto e a longo prazo eu consiga não só manter as minhas próprias Spikes, mas também neutralizar as Spikes dos adversários. E também tem um core bem básico entre Skarmory e Tyranitar, que me fornece resistência contra Explosion. Lembrando que Explosion é ofensivamente uma das estratégias mais poderosas em GSC. Então é meio que essencial que você tenha tipo planos sólidos para seu oponente não desligar o cérebro, clicar Explosion e você se ferrar, independente do que ele faça. Então por esses outros motivos eu tenho meio que uma base assim, defensivamente bem funcional. Assim, bastante focada na sinergia também, ofensiva e defensiva. Defensivamente, por exemplo, Skarmory tem resistência, quer dizer, não tem nenhuma fraqueza física. Snorlax, Raikou não tem nenhuma fraqueza especial. Tenho 2 resistências contra Explosion e por aí vai. Eu só não vou tentar entrar tanto em detalhe em relação às ideias ofensivas, porque eu ainda vou jogar a partida. Então, conforme a partida for rolando um pouquinho mais tarde, aí eu tento explicar um pouquinho das ideias que eu tenho em mente. Inclusive eu coloquei aqui algumas combinações básicas. Pode meio que servir como um alarme para mim mesmo, assim, sei lá, caso eu esqueça alguma ideia ou tenha que improvisar em algum plano, eu já tenho tipo uma base bem simples. E outra coisa que me ajuda assim, na parte mais pragmática da partida, é separar tipo uma abazinha para calcular dano, etc, que todo o tempo que você tem, os 300 segundos, são bem importantes, então eu gosto bastante de tipo deixar um scouter dos times do meu adversário, uma calculadora, as próprias observações que eu faço no meu time para me deixar o mais confortável possível na hora de começar a partida. Mas dito isso, agora eu só vou tipo... talvez eu não fique falando tanto agora, porque eu vou enviar uma mensagem agora pro meu adversário, perguntando se ele tá pronto, e dependendo da resposta dele eu já começo a partida contra ele pelo Interclan. Então eu só vou pedir aqui 1 ou 2 minutinhos da paciência de quem tá assistindo. Vou enviar aqui uma mensagem para ele agora. Ok, tudo certo. Tudo certo, agora eu enviei mensagem pra ele. Agora é só esperar ter uma resposta. Então assim que já tiver tudo pronto eu já começo a partida. Aí eu espero que eu consiga fazer a partida mais cedo pra não ficar tipo enchendo muita linguiça enquanto eu tô fazendo essa transmissão. Mas se não der, eu tento só fazer umas análises bem aleatórias do time até ele ficar pronto. Mas enquanto isso, vou ter que só ficar esperando enquanto fico naquela tranquilidade de tocar alguma música aleatória. Eu meio que fico fingindo que eu sou uma espécie de TV ambulante para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu não sei se vai ter alguém assistindo essa altura do campeonato, mas enfim, o que importa é a intenção. Enquanto isso eu vou pegar aqui um pouquinho de água e já volto. Só mais um minuto e já volto.
Em roteiro agora? São basicamente 6 horas, então é a hora que meu oponente já deve aparecer. Aqui eu só vou ficar no aguardo por agora. Que coisa, só por referência, eu só não respondi. Eu perguntei se no Discord pra ver se ele responde, mas acho que ele tá AFK. Algo do tipo, então acho que eu só vou dar uma procurada rápida no lobby pra ver se ele tá online no showdown. Só colocar o comando do Luiz. É, não tá online até agora. Então o jeito é esperar um pouco. Pior que dessa vez eu não tô me sentindo assim tão nervoso, mas espero que não demore muito. Faz tempinho desde a última... Quer dizer, acho que faz bastante tempo desde a última vez que eu joguei assim no fórum da Evo. Eu só acabei tipo entrando nesse IC, que em uma live aleatória o Jeff trocou uma mensagem comigo e eu pensei, eu não tinha ninguém pra formar um time, então eu quis pensar naquela ideia de servir talvez como um freelancer pra qualquer time que tem interesse. Então, acho que depois de uns anos aí eu vou ver como as minhas partidas se desenrolam nesse torneio. Jeito é esperar até agora. Aliás, eu vou até dar uma olhada no nome do time do adversário para ver se tem algum capitão para entrar em contato. Se der algum imprevisto, não sei. Depois eu ainda vou continuar esperando, talvez uns 10 minutinhos, mas se a pessoa demorar muito, aí eu envio uma mensagem pro manager. Aqui aparece até online, como, quer dizer, online não, mas sim aquele status de ausente, quando a pessoa já desloga do Discord e fica por alguns minutos sem trocar notificação. Mas acho que o jeito é aguardar. Aí aqui eu separei uns planos bem básicos sobre a ideia do time que eu... como eu posso dizer? Ponto de vista que cada pessoa tem sobre o GSC varia muito de pessoa para pessoa. Aí cada pessoa pode, sei lá, se preparar de um jeito diferente para um torneio. Algumas pessoas podem fazer um scout tudo certinho. Outras preferem não focar tanto, assim, se preparar demais. E tem outras que nem se preparam. Elas só escolhem o time que gostam, vão na intuição e vê se dá certo ou não, mas enfim. Eu meio que fiz uma mini análise aqui e conforme a partida for rolando, eu tento ver se tem como, sei lá, deixar aqui sublinhado para fazer alguma observação aqui. Opa, ver aqui que meu adversário me respondeu. Daqui a pouquinho já deve começar. Vamos ver.
Eu coloquei aqui algumas combinações bem basiquinhas aqui, por exemplo. Imaginando aquela perspectiva não de um Pokémon individual fazendo algo pelo time, mas sim uma combinação de dois ou três Pokémons e ver como eles interagem entre o outro. Eu coloquei aqui uns exemplos, só que como eu falei uns minutos atrás, eu prefiro não entrar tanto em detalhes, senão pode ficar muito confuso. Sei lá, vou ter o meu dialeto de GSC falando um monte de coisa nerd aleatória que fica muito confuso para quem pode estar tipo assistindo esse vídeo. Então eu não vou pensar tanto nesses detalhes não por agora, mas assim, conforme a partida for rolando e eu tentar fazer as observações, eu tento sempre dar uma notada aqui ou sublinho, dependendo. Pelo menos na minha cabeça, acho que o meu roteiro para essa partida tá virtualmente pronto. Aqui eu tinha só deixado um scout do meu adversário, mas eu não vou entrar tanto em detalhes, porque cada pessoa acaba se preparando de jeito diferente. Eu diria que a ideia de se preparar e de team build nunca é lá um conceito muito fixo. Sempre tem umas pequenas micro otimizações que você pode fazer em tal time para você ter uma performance melhor contra o teu adversário. Talvez nem naquela ideia de matchup, mas sim um time que tenha mais facilidade em punir pessoas que jogam passivo demais, ou um time que consiga punir pessoas que joguem agressivo demais, e por aí vai. Tem muito aquele aspecto psicológico. Não tem nenhum scout assim do mundo que vai tipo ser uma solução perfeita contra o adversário. Eu sempre enxerguei aquela ideia de que o elemento mais importante para vencer uma partida é você tomar boas decisões ao longo do jogo. A ideia de preparação, Counter-Style, são meio que são de detalhes, não são um elemento mais relevante, mas é algo que eu prefiro levar em mente. Assim, independente de eu pegar um matchup bom, um matchup ruim, desde que eu sinta que eu fiz uma boa partida no fim do dia, eu não tenho muito do que reclamar. Mas o contrário acaba também acontecendo, com tiros saindo pela culatra. Então, por exemplo, se eu sentir que eu não joguei bem o suficiente, eu acabo ficando bem pistola comigo mesmo. Então, nesse sentido, acho que independente de ser eu estar jogando em um torneio de time ou individual, eu acabo cobrando bastante de mim mesmo. Ainda mais quando envolve um metagame que eu gosto, que no caso é GSC, então eu prefiro fazer uma gameplay boa na medida do possível. Aí meu adversário até me respondeu, ele só falou que tá terminando uma partida da Ladder. Eu tô esperando ele enquanto isso. Assim que estiver pronto, eu já coloco a mão na massa e tento falar sobre algumas observações ao longo da partida. Aquelas ideias básicas sobre sinergia, predict, leitura e etc. Tentar deixar a explicação menos complicada possível para quem estiver assistindo ou algo do tipo. Mas jeito é esperar. Vou voltar aqui pra aba do showdown e esperar. Enquanto isso, eu só vou pegar aqui um pouquinho de água. Vai ficar FK por 1 ou 2 minutinhos e já volto. Rapidão, já volto.
Opa, acho que o showdown deu um desconnect enquanto eu fui pegar água. Vamos lá. Se bem que tem situação que varia muito ao longo da partida. Por exemplo... Opa, ok, ele respondeu. Ok, então vamos enfrentar ele. Desafiar. Geração 2. Carrega o automotivo Bibi Fogosa. E vamos que vamos. Então vamos começar para a parte importante. A partir daqui eu acho que eu vou focar assim, mais na parte da luta em si. Ao invés de coisas que sejam além assim, do tema de Pokémon. Eu vou tentar fazer o que eu posso enquanto isso. No máximo eu vou acabar fazendo assim, umas jogadas nerd. Ou tentar fazer umas análises assim, um pouquinho mais chatinhas para quem não tá tão familiar com o GSC, mas na medida do possível eu vou tentar ser o mais claro possível. Não tentar colocar tanta informação na cabeça de quem tá assistindo. Acho que o oponente está enrolado um pouco. E até esperar enquanto isso. Ok, então começamos. Esse lead é tipo um dos leads menos confortáveis, na minha opinião, porque Nidoking ele tem tendência a pegar um lead matchup bem favorável contra Raikou. Então, aqui eu tenho um exemplo de ilustração de um time um pouquinho mais ofensivo. Segundo o scout dele, a maioria dos times de Nidoking que ele trouxe envolviam um Nidoking com Machamp. Então meu plano nesse caso, assumindo que ele traga uma estrutura ofensiva, vai ser ameaçar o time dele com Snorlax na medida do possível, de preferência com Spikes. Mas caso eu não consiga fazer isso, tudo bem. Então aqui eu tenho duas interações. A primeira é simplesmente jogar Snorlax para absorver o Sleep, mas tem um risco bem grande, que envolve ele usar Tiff no turno 1. Mas se ele usar Tiff, isso quer dizer que ele não tem Thunder, então Starmie e Skarmory tem mais facilidade de eu aliar ele depois ao longo da partida. Então por esses motivos eu vou usar Snorlax como meu meio termo e usar uma entrada que seja segura tanto contra Earthquake quanto Lovely Kiss. Então é isso. Vou começar com Snorlax. E tudo certo. A partir daqui eu pego o Sleep. Já que o meu Snorlax está dormindo, existe uma grande chance que eu seja como posso dizer? Eu dei muita abertura para Cluster, então por esse motivo acredito que ele vai clicar ou Earthquake ou vai trocar direto para Cluster, já que pegar Spikes o mais cedo possível é uma jogada muito importante. Então por esse motivo eu vou jogar direto Cluster, porque as chances dele clicar Earthquake são muito baixas, e caso ele clique Tiff, eu não fico num prejuízo tão grande, então o Cluster vai servir como meu mini scout nesse sentido. Ok, ele clicou Tiff. Então os dois ataques restantes eu acredito que sejam Earthquake e Ice Beam, então por isso eu vou clicar Spike direto para forçar ele ou ir para o próprio cluster dele ou para ir Zapdos. Então aqui a gente vai de Spikes, isso é bom. Tudo bem que meu cluster perdeu um pouquinho de vida, mas eu ainda tenho um pouquinho do momento ao meu favor, então não preciso ficar impaciente aqui.
Aqui eu vou fazer uma jogada um pouquinho mais arriscada, porque acredito que ele tá com medo de que eu exploda o Clique Surf no Nidoking, porque se ele sacrificar o Nidoking, meu Raikou e meu Tyranitar ficam bem perigosos, então por isso eu vou fazer uma leitura, esperar que ele jogue o próprio Cluster os Zapdos e clicar Toxic aqui. Aqui eu me dei mal, então eu vi que o set dele não tem Ice Beam, o que é um caso um pouquinho ruim pra mim. Então eu fiz uma leitura que não deu certo, infelizmente. Mas o lado bom de ele não ter Ice Beam seria basicamente ele não poder congelar as minhas coisas, mas ainda assim eu preciso ficar alerta. Então eu vou voltar aqui para os Snorlax e fiz uma troca que não valeu a pena, infelizmente. Meu Cluster morreu a preço de banana. Então eu vou fazer o seguinte, a partir daqui eu vou jogar Starmie. Perdão, Starmie não. Eu vou clicar Sleep Talk uma vez, só para pressionar ele um pouquinho, independente do que ele faça. Ele joga Cluster aqui. Acredito que a estrutura dele ainda seja bem ofensiva, independente do que aconteça. Então a partir daqui eu vou... Ele tem quase certeza de que ele vai clicar Spikes nesse turno. Então aqui eu vou jogar meu Raikou para pressionar o Cluster dele o mais cedo possível. Aqui eu não vou jogar Starmie, porque se eu fizesse isso eu ficaria muito vulnerável contra um Explosion dele no próximo turno. Então aqui eu vou jogar Raikou e tento pressionar ele um pouquinho depois disso. A partir daqui, o meu Raikou o Cluster dele tem mais medo dele do que o meu Raikou. Então eu vou clicar Thunderbolt para cobrir tanto o Cluster quanto os Snorlax. Isso não deu certo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pivotear só uma vez para Skarmory, porque acredito que ele vai clicar Earthquake aqui uma vez. E depois eu volto para o meu Snorlax. Ok, ele não clicou Earthquake aqui, mas ainda assim é um cenário bem decente para mim. Então aqui eu vou clicar Toxic só uma vez para fazer um pouquinho de progresso, caso ele seja Snorlax com ataque elétrico ou ataque de fogo, e enveneno ele. Fazendo isso, tem uma das interações bem legais com o Raikou, que envolve Raikou com Spikes ou Raikou com Snorlax. Então ao envenenar ele, caso eu consiga sobrecarregar o Nidoking, eu fico numa situação bem decente. Então por isso eu vou só envenenar ele um pouco e clicar Whirlwind para pensar em outra interação, enquanto o Snorlax dele está com status. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Acredito que o Snorlax dele seja Hash Talk com Earthquake, já que times ofensivos gostam de um Snorlax mais que consiga pivotear mais em elétricos. Então aqui eu vou clicar Toxic uma vez, só para desencorajar o Cluster a ficar em campo. E aqui eu consigo forçar Zapdos, o que é um cenário bem razoável. E o Cluster dele está com 77%. A minha meta nessa partida de preferência é conseguir fazer um Rapid Spin com sucesso. Então para isso eu vou tentar fazer algumas aberturas que forcem os Zapdos e os Snorlax dele ficarem dormindo, assim eu consigo pressionar ele com um pouquinho mais de facilidade ao longo da partida. Aqui eu dou um pouquinho de azar envolvendo Paralyze, mas não tem problema. Aqui acredito que ele possa ir Nidoking, talvez, mas ainda assim eu sinto que clicar Hash aqui pode ser uma boa jogada, mas eu prefiro não jogar tão passivamente com Hash. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar Thunderbolt só uma vez, assim antecipando que ele vai provavelmente jogar Snorlax ao invés de Nidoking. E aqui eu tomo Full Para. Aqui para não arriscar a possibilidade dele ser um set Hash Talk, eu vou jogar minha Skarmory. E depois eu tento escoltar o set que ele pode ser. Assim, ele tendo Hash Talk, eu tenho duas possibilidades. Se ele for Hash Talk com Earthquake, a minha Skarmory consegue neutralizar ele, sem problemas. E se for Hash Talk com Curse, isso quer dizer que meu Tyranitar vai ser a minha resposta contra Curse-Lax. Então dentro dessa linha de raciocínio eu vou tentar continuar fazendo progresso aos poucos e identificar o set do meu adversário. Aqui eu pego um crit bem-vindo. E aqui eu vou fazer uma jogada um pouquinho mais agressiva, mas que na minha cabeça vale bastante a pena. Aqui acredito que ele vai clicar Rest, então eu vou jogar Starmie. Por que eu estou jogando Starmie nesse turno? Essa é a interação onde eu tenho mais segurança para conseguir fazer o Rapid Spin, tecnicamente. O resto do time dele não vai me dar tanta brecha, já que Nidoking tem Thunder, Zapdos tem Thunder, os Cluster tem Toxic, então eu prefiro ir Starmie aqui direto, porque o único cenário que me ferra é caso ele pegue Double Edge no Sleep Talk e o Sleep Talk de crítico. Então aqui eu vou spinar para recuperar um pouquinho da situação de prejuízo que eu tive antes. Ok, aqui ele revelou Curse, então
é um bom cenário pra mim, inclusive. Então aqui eu vou jogar Tyranitar e tento reagir contra ele depois disso. Essa jogada deu mais ou menos certo, mas aqui acredito que ele vai preferir jogar Nidoking ou Machamp, caso ele tenha Machamp. Então, por esses motivos, eu vou clicar Roar só uma vez para interromper o momento dele e enfraqueço ele um pouquinho. Aqui, só para não ser muito ganancioso, eu vou clicar Rock Slide para tirar um pouquinho de vida mais dele. Independente dele for Nidoking ou não, aqui eu já tenho uma segunda alteração. Tanto o Tyranitar quanto o Spikes, ou Raikou mais Spikes, estão enfraquecendo o Nidoking a longo prazo. Que, por exemplo, 59% de vida ainda é bastante coisa, mas não é o fim do mundo. Então eu vou continuar tentando progredir contra esse cenário, até chegar a uma interação onde eu realmente consiga ameaçar o Tyranitar com setup de Curse, conforme o Nidoking dele vai diminuindo de vida. Acredito que aqui ele tenha boas chances de ir Cluster, mas eu prefiro não arriscar Raikou, caso ele fique clicando Earthquake várias vezes. Então aqui eu vou clicar Sleep Talk, que força progresso e na pior das hipóteses me permite recuperar a vida direto. Então não vou ser impaciente aqui. Tudo bem que Raikou tem uma recompensa bem legal caso ele vá Cluster, mas eu não preciso ser tão ganancioso nesse cenário. Aqui ainda não consegui identificar qual seria o último Pokémon dele, mas acredito que ele vai clicar Spikes nesse turno. Então por esse motivo eu vou jogando Raikou direto. Mesmo que o Cluster por algum motivo aleatório resolva explodir na minha cara, eu ainda vou ficar no cenário bem modesto de vantagem. Então aqui eu vou jogar Raikou. E aqui nesse turno eu vou tentar fazer uma jogada um pouquinho agressiva envolvendo Hidden Power Ice, porque o Nidoking dele me incomoda muito mais do que o Snorlax dele. Então aí vai, Hidden Power Ice. Eu não sei se vai dar certo, ok. Deu certo, isso foi ótimo. Então aqui eu já tive uma condição secundária tanto para o meu próprio Raikou quanto o Tyranitar. Os dois Pokémon já tem uma situação com o Nidoking muito enfraquecido. Então, a partir daqui, caso o Nidoking ele fique fora de combate, o setup de Tyranitar ele fica muito realístico. Se ele tiver Machamp, tento pressionar com Raikou. Se ele não tiver com Machamp, pressiono com o meu próprio Tyranitar. E vai ser essa a meta, por enquanto, nessa partida. Aqui acredito que ele tenha predicado Skarmory e Starmie, então preferi não ficar fazendo muita gracinha aqui. E acabou que valeu a pena. Tomar esse Thunder foi muito melhor do que, sei lá, tomar alguma espécie de Earthquake ou Earthquake crítico. Aqui eu tenho uma duvidazinha que pode ser um pouco perigosa, que é a questão desse Tyranitar ter Dynamic Punch ou não. Mas por via de regra, assim, só pra pivotear, eu vou jogar aqui Skarmory só uma vez mesmo. Que caso o último Pokémon dele seja Machamp e Starmie ameaça tudo. E se esse não for o caso, eu já consigo jogar um pouquinho mais seguro ao longo da partida. Acredito que aqui o Tyranitar dele seja Pursuit, já que nesse caso esse Tyranitar ele não consegue... O Snorlax dele meio que quer o suporte de Pursuit para remover fantasmas. Então aqui eu vou clicar o Whirlwind só uma vez para conseguir fazer um pouquinho de progresso aqui. Tudo bem, esse cenário ele é um pouquinho ruim para mim, mas ele não é o fim do mundo. Minha Skarmory tá queimada, mas tem um ótimo lado dele ter revelado Fire Blast. Ele ter revelado Fire Blast é um sinal de que ele não tem Crunch. Então por ele não ter Crunch, isso significa que a Starmie consegue neutralizar boa parte do time dele. Especialmente se o último Pokémon dele for Machamp. Mas se o último dele for Gengar, o que é bem comum, eu tento pensar em outra interação que consiga melhorar a minha vida. Mas por agora eu vou clicar Rest. E aqui ele revela o Machamp dele. Que pode ser potencialmente Hidden Power Bug, eu não sei, mas só jogando uma hipótese. Então por esse motivo eu não vou spinar aqui em hipótese alguma. Psychic é 100% a minha melhor jogada aqui, eu tenho 0 motivos para spinar. E aqui eu tomo um Hidden Power Bug, como eu tinha mais ou menos previsto. Aqui eu acredito que eu esteja pressionando mais o Machamp dele do que o contrário. Então eu vou me arriscar aqui uma vez e clicar Recover, enquanto ele troca. Essa jogada deu certo, então eu tenho uma segunda condição que foi atendida aqui, é muito mais realística, que é o de Tyranitar mais Spikes. Vamos ver os cenários.
As resistências contra os ataques tipo pedra no meu adversário eram Nidoking e Machamp, e os dois estão tipo abaixo da casa dos 50% de HP. Então a partir daqui, o sweep de Tyranitar ele fica bem realístico, levando em conta que o Snorlax dele não tem Earthquake e o Tyranitar dele muito provavelmente não tem Earthquake. Então aqui é só continuar tentando jogar do jeito mais paciente possível. Aqui eu vou clicar uma vez Hash, porque já que ele tem uma Machamp, eu prefiro não arriscar Starmie 100% para um Hidden Power Bug crítico. Então aqui eu vou clicar Hash uma vez, porque acredito que aqui ele está mais incentivado a Snorlax do que Nidoking. Se eu clicar Hidden Power Ice aqui, por exemplo, uma vez ele só perde o Nidoking dele de graça. Então aqui eu vou clicar Hash, e depois eu tento fazer o meu progresso aos poucos, sem pressa. Vou jogando na calma para gastar um pouquinho do Sleep Talk, e isso está dando certo. Aqui força um pouco o Snorlax dele ou a clicar Rest ou jogar passivamente. Então por isso, dessa vez, apenas dessa vez, eu vou Tyranitar. E a partir daqui, eu não preciso clicar Curse. Tudo bem que eu posso, mas eu acho que eu não vou fazer isso, já que não tem tanta necessidade. Mas enfim, aqui eu não revelei que eu tenho Curse, mas eu vou fazer só um pouquinho de progresso. Forço o Snorlax a dormir. Caso ele continue atacando, eu clico um pouquinho de Rock Slide para fisgar Flinch. Mas aqui acredito que ele vai querer ficar em campo, na perspectiva de que eu não tenha... Ok, aqui eu dei azar, infelizmente. Eu peguei um crítico que importou bastante. Mas ainda assim é um cenário bem decente para mim, já que eu pressiono o Snorlax mais do que sou pressionado. Mas é isso, a partir daqui eu vou começar a spamar bastante Rock Slide. E aqui eu consigo enfraquecer só um pouquinho o Machamp do adversário. Que não é ruim, mas também não é a melhor situação do mundo. E o bom é que enfraquecendo o Machamp dele, eu já meio que abro uma brecha para ter mais chances de ganhar com o Snorlax a longo prazo. Aqui eu vou Starmie uma vez, porque ele tá mais... Como posso dizer? Ele tá um pouquinho mais encorajado a clicar... eu ia dizer que ele ia estar mais encorajado a clicar mais Hidden Power... Não, Cross Shop do que Hidden Power Bug, mas tudo bem. Essa interação ela me ajuda um pouquinho. Aqui eu posso me arriscar um pouco, no sentido que, mesmo que o Machamp dele pegue o Hidden Power Bug crítico, ele não vai me dar um One Hit KO imediato. Então aqui eu não preciso ter tanta pressa. Nesse cenário eu vou espinar só para manter um pouquinho o momento ao meu favor. Como eu falei antes, a única situação que realmente me ferra é um Double Edge crítico. Então já que esse cenário ele não aconteceu, eu não preciso ter pressa. Então aqui eu vou clicar Curse uma vez, mesmo que ele vá Machamp eu vou clicar Curse. E tentar forçar um pouquinho de progresso aqui. Eu não preciso ter muita pressa nesse cenário. Clico um pouco de Rock Slide para forçar crítico. Ou forçar Flinch, mas enfim. Aqui não tenho tanto motivo para ficar ganancioso, então aqui eu estou forçando bem o Snorlax dele. Aqui acredito que ele vai ser forçado a clicar Rest, então vou usar Curse só mais uma vez. Lembrando, se ele trocar o Snorlax aqui, todo o time dele vai ficar enfraquecido contra Raikou. Então Curse é uma jogada que cobre virtualmente todos os cenários. Por isso eu fiz essa play. Então a partir daqui eu acho que eu não tenho muito motivo para não ficar spamando Rock Slide. Inclusive isso me ajudou bastante a derrotar o Nidoking. Já tem uma condição de vitória bem legal para vencer ou com Raikou ou com meu próprio Tyranitar. A partir daqui eu vou jogar Starmie direto, já que ele tem pouco motivo para clicar Hidden Power Bug, a não ser que ele queira predicar. O Predict dele deu certo até, mas minha situação ela não é tão ruim de qualquer jeito. Aqui acredito que ele vai ser ganancioso, então vou clicar Psychic só uma vez. Ok, ele não foi ganancioso, mas tudo bem, minha Starmie está enfraquecida, mas o Machamp dele também. Então aqui eu vou voltar para Raikou e tentar fazer uma interação um pouquinho mais diferente a partir daqui. Deixa eu só colocar aqui a música de volta. Que o meu Raikou, desde que ele não esteja tipo tão trollado pelo ciclo de Rest, eu consigo mais ou menos lidar bem com a estratégia dele. Então, por agora eu não preciso ter tanta pressa. Aqui eu vou clicar, por mais que seja um pouquinho arriscado, eu vou clicar Sleep Talk só uma vez, para caso ele dobre para Machamp. Ok, ele dobrou para Cloyster, mas... ok, eu peguei um bom.
Hold Thunderbolt, inclusive. Então aqui a partida já tá basicamente quase encaminhada para vencer ou de Raikou ou de Tyranitar, mas eu não vou ser muito, como posso dizer, muito ganancioso. Então aqui vou Skarmory. Mesmo que ele dobre para Machamp, Setup e ataque depois, a Skarmory ela não é importante nesse jogo, é sempre bom relembrar isso. A Skarmory ela virtualmente não faz quase nada aqui, já que o meu plano contra Snorlax e Lashmon é ter um Tyranitar e não a minha Skarmory. Então aqui eu vou derrotar o Machamp dele e ir jogando um pouquinho ao redor do time dele até achar uma situação onde o Snorlax dele se torne o último Pokémon. Caso eu consiga cobrir esses requisitos, eu já tenho tipo um caminho para vitória bem confiável. Então aqui não tem segredo. Vou voltar pro meu próprio Tyranitar. Aqui ele Setupa Curse. Aqui eu vou clicar Curse junto. Vou clicando uma barragem de Curses, inclusive. Eu posso fazer isso uma vez. Só uma vez. O importante é que no fim do jogo eu tenha 6 Curses para conseguir garantir a vantagem 100% contra o Snorlax no fim do jogo. Mas por enquanto eu não vou ser muito ganancioso com isso não. Pera aí. Pensando bem, eu mudei de ideia. Ok. E, opa. Acho que o meu showdown deu uma caída. Ih, rapaz. Pronto, voltei. Ainda bem que eu não tô gastando tanto meu time, senão isso ia ser muito anticlimático se desse imprevisto desse jeito. Aqui eu vou usar minha calculadora só para ver o que eu posso fazer nesse cenário. Mas aqui eu não vou clicar Rock Slide, porque caso o Zapdos dê um crítico no meu Tyranitar e esse crítico seja uma roll muito alta, tem um risco bem grande disso ser um KO imediato. Então aqui eu não vou ser ganancioso. Vou voltar para o meu próprio Raikou e jogar na calma. Mesmo que a partir daqui eu seja forçado a gastar os PPs aqui e ali, eu prefiro não ser ganancioso nessa situação. Aqui ele clica Curse e ele tem 14 PPs de Curse. Embora não pareça muito importante, eu valorizo muito a contagem de PPs ao longo de uma partida de GSC. Por exemplo, mesmo que ele pareça uma ameaça na teoria no fim de jogo, eu não preciso ter tanta pressa de lidar contra ele. Então, eu posso fingir que eu estou numa situação de desvantagem, mas não. Ele só está gastando um monte de Curse e meu Tyranitar a longo prazo, ele já tem tipo um setup muito mais seguro do que o habitual. Então, seria mais ou menos essa a linha de raciocínio para responder os Snorlax dele. Que não tem segredo. Mesmo que ele me dê um crítico de Double Edge, eu vou ficar mais ou menos bem. Aqui, mesmo esquema, ele tem 10 PPs de Curse. Deixa eu dar uma olhada na calculadora, só para ver se o Double Edge mais um consegue derrotar a Skarmory. Acredito que não, mas por via das dúvidas. Vai até 28%, então tô seguro. Aqui eu só não vou deixar ele setupar tanto, mesmo que o meu HP fique bem minúsculo. Aqui ele tem uma brecha para clicar Pursuit, então eu vou tomar esse Fire Blast se eu precisar fazer isso. Ok, tomei esse Fire Blast, que é um cenário um pouquinho menos legal do que o normal, mas não tem problema. E a partir daqui, eu vou jogar meu Snorlax só uma vez, na intenção de pivotear Fire Blast Pursuit, o que deu mais ou menos certo, foi uma interação ok. E aqui, esse cenário é bom porque Snorlax dentro de Sleep Talk não pode tomar flinch. Então aqui eu fico bem à vontade para clicar Earthquake, a não ser que eu tome flinch, obviamente, mas acredito que eu vou ficar bem aqui. Aqui, acredito que ele não tenha motivo, assim, não tenha pretexto para clicar Earthquake, ele vai clicar Rock Slide, então Raikou é uma jogada segura por natureza. E aqui eu já meio que tenho uma condição de vitória muito bem atendida. Não importa o que ele faça com os Snorlax, não importa se ele vai tipo se tupar dentro de Sleep Talk. Em geral eu só preciso ser bem paciente e deixar tudo vivo na medida do possível. Aqui eu vou jogar Skarmory para continuar estalhando um pouquinho os PPs dele.
Se bem que aqui eu virtualmente eu já tenho uma condição de vitória. Por via das dúvidas, eu só tô gastando os PPs de Curse, que tecnicamente, assim, vai que ele pega uns 5 críticos seguidos, aí já é uma possibilidade bem específica, mas talvez possível, de eu perder esse jogo. Aqui eu vou basicamente sacrificar a Starmie, não tem motivo para deixar ela viva. Então a partir daqui eu vou colocar a Ashe, porque assim, dependente desses Zapdos pegar 1 bilhão de críticos na casa do caramba, algo do tipo, já tem uma chance de 100% de vitória garantida virtualmente. Assim, a não ser que, sei lá, baixe um santo ou minha internet caia do nada, as minhas chances de ganhar aqui são basicamente os 99,99%. Então, ok, ele me paralisou, então vou usar o hash o mais cedo possível, porque existe a possibilidade de eu pegar vários full paras seguidos. Full para seguido de crítico, então eu sei que parece um pouco desnecessário fazer esse tipo de jogada, mas eu prefiro jogar o mais seguro possível para não ficar entregando de bandeja a vitória para o meu adversário. Então por isso eu estou fazendo esse cenário com o máximo de calma que eu puder. Ok, ele tem outro Curse sobrando, 16 Curses. Eu vou fazer aqui uma matemática básica, só para contar aqui. 26, 29, 37 PPs, enquanto eu tenho 10, 20... tô cheio de PP. Mas vou continuar jogando seguro por enquanto, pra caso ele pegue um crítico aleatório aqui, nunca se sabe. Continuo forçando um pouco os PPs dele. Aqui eu vou usar Hidden Power Ice de vez em quando, só pra não gastar tanto Thunderbolt contra os Snorlax. Então, E aqui eu acho que é meio que um checkmate, acredito eu. Então eu vou forçar a interação final com os Snorlax. Aqui eu só vou Skarmo ele uma vez, depois volto... Não, isso seria um choke. Eu não posso fazer esse tipo de choke, é inadmissível. Então ele tem 16 Double Edges, então eu vou fazer uma jogada proporcional à quantidade de PPs que ele tem. Se ele clicar Curse, eu clico Curse. Se ele ficar me atacando, tomo dano até eu estar na condição de clicar Hash. Esse cenário está seguro o suficiente para eu vencer. Não preciso ter pressa porque meus PPs estão numa condição ótima. Aqui clico Roar várias vezes até ele gastar os PPs dele. E eu fico de olho no HP do meu Tyranitar, para evitar o crítico de Double Edge. Tudo bem que o crítico de Double Edge ele tira em torno de 50 e tanto, mas por enquanto eu não preciso me arriscar. Ok, o dano máximo é 56,5%, então aqui eu vou clicar Rest. Ser bem paciente. E manter o Tyranitar dentro dessa faixa de HP. Não ficar gastando tanto a ponto de eu morrer por um possível Double Edge crítico. Aqui eu uso a Roar só mais uma vez. Clico Rest até ele se desgastar inteiro. Aqui Rest mais uma vez. E pronto, vou lá. Aqui eu já tenho uma condição de vitória praticamente garantida contra os Snorlax dele. E é isso, pessoal. Consegui aqui a primeira vitória pelo Interclan da Pokéevo. Bem, nossa, essa partida ela demorou pra caramba. Eu vi aqui que tô fazendo essa live. Quer dizer, live não, essa gravação ela demorou virtualmente uns 50 minutos. Se bem que parte disso foi porque eu fiquei muito naquela ideia de PP estável. Então, peço desculpa aí de antemão pra quem achou essa partida repetitiva ou algo do tipo, mas... seria mais ou menos essa a ideia ao longo da partida de GSC. Em retrospectiva, acho que eu fui um pouquinho ganancioso com o meu Cloyster. Mas de qualquer jeito, acho que a jogada mais ou menos deu certo. Eu consegui fazer os planos em ação. Deu pra enfraquecer o Nidoking, deu pra enfraquecer o Machamp. Deu pra forçar o Cloyster sendo removido. Então
chegou um ponto onde, a não ser que eu tomasse vários críticos seguidos, eu tinha uma chances de vitória muito boas contra os Snorlax. Acho que em retrospectiva eu deveria ter deixado os Zapdos dele vivo, pra fazer que a vitória tivesse 100% de chance de acontecer, mas enfim. O importante é que deu pra vencer de qualquer jeito. Eu vou encerrando aqui a gravação por agora, eu espero que vocês não tenham dormido até agora, que ela tenha sido mais ou menos um pouquinho interessante pra quem tem assistido. Então é isso, pessoal, eu vou encerrando aqui essa gravação por agora. Brigadão aí pra quem assistiu. Bebam água, se hidratem bastante, se cuidem, divirtam-se ao jogar. E acho que é basicamente isso. Então é isso, vou terminando. Falou, valeu.